Olá pessoal, Tarcísio Figueiredo novamente aqui com vocês para falar de uma coisa. Afinal de contas, o que é PNL? O que é programação neurolinguística? Um assunto que novamente está à tona, que na década de 60, final da década de 60, início da década de 70, dois grandes estudiosos, John Grinder e Richard Bandler, inventaram esse tipo de estudo, que não é considerado uma ciência necessariamente, porque não se amolda aos padrões que a ciência exige que ela se amolde, mas que com certeza serve como uma grande ferramenta para o mundo do empreendedorismo, para relacionamento, para mudança de comportamento para melhor, ou seja, serve para mudar a vida de uma pessoa. É uma matéria de desenvolvimento pessoal. E agora eu vou falar aqui o que é, de verdade, programação neurolinguística. Vamos começar desmembrando essa palavra. Neuro se refere a todo aquele conjunto de sensações que nós temos. Tato, audição, visão, paladar, olfato e sensações. Então são 6, porque as sensações é aquilo que a gente sente, talvez seja o sexto sentido. Você entra num ambiente e aí você se sente mal, se sente incomodado e não sabe, porque não é que você esteja escutando algo, não é que você esteja vendo algo ou sentindo com um tato, é que você se sente assim meio estranho naquele local. Então a sensação também é entendida como uma maneira pela qual você pode entender o ambiente que você está ali naquele momento trafegando. Então são 6. Tato, audição, paladar, visão, olfato, sensações. Essas 6 coisas reunidas dentro da sua cabeça é que forma uma ideia. E essa ideia pode ou não ser negativa. Agora, linguística refere-se com a maneira com que você se comunica com as pessoas. Então essa comunicação externa que você faz, linguística, e também a comunicação interna que você faz. E essa comunicação, ela é verbal e não verbal, porque você pode se expressar inclusive por posturas que você faz, né? Dizem que a mulher, quando está interessada em alguém, ela balança assim o cabelo, né? Bota a mão no cabelo assim para ajeitar. Isso é um movimento, isso é uma postura que a pessoa assume naquele momento e é considerado comunicação não verbal. Mas a maneira como você fala as coisas é a comunicação verbal, o vocabulário que você se utiliza, a entonação, o timbre de voz que você tem, o volume de voz é alto, é baixo esse volume, isso é a comunicação verbal. E temos a programação, então programação neurolinguística. A programação refere-se basicamente de que forma você encadeia todas essas sensações dentro do seu cérebro e como é que você coloca isso para fora pela comunicação verbal e não verbal. Então essa programação que todos nós temos, ela pode ser uma programação que promove resultados de excelência ou uma programação que promove resultados ruins. Eu não costumo dizer que a pessoa com determinadas ações pode ser levada a um fracasso, porque a gente não acredita em fracasso, a gente acredita em resultado. Então vamos classificar como resultado bom ou resultado ruim. De acordo com a programação que você tem dentro da sua cabeça, essa programação ela vai te levar a um conjunto de ações e essas ações produzem resultado. Vocês já ouviram falar que pensamento gera sentimento, que gera comportamento ou ação, que gera resultado? Pois é, a programação neurolinguística, ela se baseia um pouco nesse ponto de vista aí. Ela trabalha com a estrutura da experiência humana subjetiva. Então, vejam só, o pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera resultado. Mas, se você imaginar que o sentimento também gera pensamento, que gera ação, que gera resultado, a programação neurolinguística entende que você tem o inconsciente e que você tem o consciente.
Todos nós temos uma estrutura inconsciente, uma estrutura que a gente não domina bem. A gente sabe o que está assim no topo das nossas ideias, mas a gente não sabe o que está por debaixo do tapete. E nós temos muito sentimento ali guardado. Às vezes nós nos confrontamos com uma realidade e pode ser uma realidade boa para uma pessoa, mas para a gente pode ser ruim, porque nós temos sentimentos que se confrontam com aquela realidade. Então esses sentimentos, a maneira como a gente vê aquilo é que vai produzir um pensamento negativo ou um pensamento positivo. Mas diante de uma situação eu posso ter um comportamento ruim, outra pessoa pode não ter um comportamento ruim, porque eu vejo aquela situação como algo que me despertou lembranças ruins, porque eu tenho um sentimento ruim, é uma história do inconsciente. É por isso que os fundadores dessa escola separaram a mente em estrutura profunda e estrutura de superfície. A estrutura profunda é o processo e a estrutura de superfície é o produto. Essa estrutura profunda é onde a gente tem exatamente toda uma programação e que a gente vai se baseando no nosso caminho, de que forma nós vamos nos comportar quando a gente é confrontado com uma realidade. Essa estrutura profunda a gente tem que, na programação neurolinguística, mapear. E é muito importante, isso é feito, o mapeamento da estrutura profunda que vai chegando à superfície de pessoas que têm comportamentos que levam a resultados de excelência. Então, o grande trabalho da programação neurolinguística seria descrever os padrões de comportamento fragmentadamente, o seu passo a passo. Porque nem as pessoas que realmente fazem as coisas da maneira mais habilidosa possível sabem como é que fazem as coisas. Muitas das vezes elas não sabem dizer, nem explicar por que eu jogo bola bem, por que eu toco piano muito bem. Eu não sei passar, não tenho esse método didático para dizer para a pessoa como é que eu fiz aquilo, como é que eu cheguei. Eu sei que eu treinei, eu sei que eu tive algumas inspirações, eu sei que eu cheguei a esse resultado, mas fragmentar todo aquele comportamento que me ofereceu a oportunidade de chegar onde eu estou, isso se perde muito na estrutura profunda, a estrutura que está muito perto do inconsciente, e não é pela exposição só daquilo que a pessoa apresenta que você vai saber de que forma ela chegou lá. Essa é a grande questão. Como é que isso tudo começou, né? No final da década de 60, início da década de 70, Richard Bandler e John Grinder, eles começaram esse estudo da programação neurolinguística, porque o Bandler, ele era bacharel em filosofia e também em psicologia, e o John Grinder, ele estudava linguística. Eles começaram a fazer um estudo de tentar copiar padrão de comportamento de pessoas que tinham êxito na escola de psicologia. Por exemplo, eles começaram a copiar o comportamento do Fritz Perls, que é fundador da escola de Gestalt, e copiaram também o comportamento de Virginia Satir, que é a pessoa que trabalhava com a psicologia familiar e também foi fundadora da psicologia sistêmica. Na realidade, ela fundou essas duas escolas, terapia de família e terapia sistêmica. Copiaram também, começaram a estudar o padrão de comportamento do Milton H. Erickson, que é o fundador da Sociedade Americana de Hipnose Clínica. Eles olhavam para essas pessoas e percebiam que elas tinham muito resultado no atendimento aos pacientes, no diagnóstico, e conseguiam excelentes performances nessa área. E aí começaram a observar como é que eles faziam aquele processo. E eles acabaram por inventar nessa época essa técnica da modelagem, que é um dos recursos da programação neurolinguística. A programação neurolinguística, ela tem vários pressupostos. Um deles eu até falei num vídeo passado, que é o mapa não é o território. E um dos pressupostos bastante forte na PNL é justamente a modelagem. Nesse estudo que eles fizeram com esses especialistas
do campo da psicologia, eles começaram a perceber que todos eles tinham metas. Eles também escolhiam os significados para executar a meta que eles tinham e também recolhiam as evidências do resultado que obtinham para recalcular a estratégia melhor a chegar ao objetivo que eles queriam. Então, dentro da estrutura profunda e de superfície, eles trabalhavam muito bem esse tipo de ganho que obtinham. Então, dentro da estrutura profunda e estrutura de superfície, eles conseguiam avaliar o trabalho, e isso era automático, de uma forma que obtinham êxito com muita facilidade. Hoje nós temos, inclusive, uma ciência nova no mercado chamada neuroimunoendocrinologia. Essa ciência, que é uma ciência médica, diz que a forma com que você analisa as coisas que acontecem na sua vida, se é negativa ou positiva, tem relação direta com o seu sistema imunológico e tem relação direta com o seu sistema endocrinológico. De forma que, se você não tem uma vida feliz, é possível que você fique doente mais rápido. A hipófise, por exemplo, é uma glândula que controla a maioria dos processos endocrinológicos do nosso corpo. A glândula adrenal, que está ali perto do rim, que controla rim, as gônadas, que controla a função sexual, função somatotróficas, que regula essa parte do crescimento ósseo, do tecido muscular, o desenvolvimento, ou mesmo da síntese de insulina, no pâncreas, o aumento da glicose no sangue, ou a elevação de taxa de gordura. Ou seja, esses processos todos endocrinológicos são regulados pelo sistema imunológico, que tem relação direta com a parte neurológica. Tudo isso é afetado por ideias. Imagine você que, se você agora possui a capacidade de dar melhor significado aos seus pensamentos, automaticamente vai haver a produção de melhora da sua saúde como um todo, porque mente e corpo são duas coisas numa só. E é importante que você agora aprenda a regular esses processos. De que forma? Com bons pensamentos. Um dos assuntos abordados em PNL também são as crenças limitantes. As crenças limitantes são aquele conjunto de ideias e de valores que a pessoa já tem. A programação neurolinguística diz que isso é um programa que a pessoa tem e que impede muito dela alcançar os resultados. Esse assunto é muito extenso. Eu realmente, se começar a falar, a gente não acaba, é muito conteúdo. Mas eu gostaria de deixar para vocês a ideia de alguns livros aqui que podem ajudar muito nesse conhecimento. O primeiro livro é A Estrutura da Magia, de Richard Bandler e John Grinder. O segundo livro é Introdução à Programação Neurolinguística. Tem dois livros também que saíram não tem muito tempo, que é PNL para leigos e também Coaching com PNL para leigos. Muito interessantes esses dois livros. Agora, um livro que me ajudou muito a entender esses processos de ressignificação de pensamento, de sensações, foi o livro do Tony Robbins, chamado Poder Sem Limite. Esse livro é fantástico, exatamente se preocupa em explicar e como é que a gente pode mudar a estrutura profunda para produzir um produto, que seria a comunicação verbal e não verbal da melhor maneira possível, fazendo com que a gente atinja o melhor resultado possível. Daí, Poder Sem Limites, de Tony Robbins. Bom, eu espero que eu tenha ajudado, pelo menos com alguns conceitos assim, bastante superficiais, é claro, mas é o começo de um grande estudo para aqueles que se interessem por essa ciência. Não é considerado ciência, é considerado um estudo, mas por aqueles que se interessem por esse assunto. Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até mais, até o próximo vídeo. Eu vou pedir que vocês, por favor, assinem esse canal para ajudar a gente a produção de vídeos de excelência no campo do desenvolvimento pessoal, espiritualidade, empreendedorismo e outros assuntos similares. Um beijão!